Vamos voltar, né? Depois de algumas semanas ausentes, mas retomando aqui, embora que vocês estiveram assistidos, a verdade é essa. Isso é bom. Deus sempre tem preparado os seus servos para cuidar da igreja. Nós vamos abrir nosso catecismo na pergunta 81. Pergunta de número 81, irmãos. E a partir dela nós vamos dar continuidade ao estudo do Catecismo Maior. Bom, vamos lá, né? Davi? Fazer a pergunta e juntos nós vamos respondê-la. Pergunta 81. Tem todos os crentes sempre a certeza de que estão no estado da graça e de que serão salvos? A certeza da graça. Vamos ler juntos? Vocês não acharam, não? Pergunta 81. Vamos lá? Acharam, não? Tem uns que estão meio perdidos, né? Pergunta 81. Vamos responder? A certeza da graça e da salvação, não sendo da essência da fé, os crentes verdadeiros podem esperar muito tempo antes de consegui-la, e depois de gozar dela, podem senti-la enfraquecida e interrompida por muitas perturbações, pecados, tentações e deserções. Contudo, eles nunca são deixados sem a presença e o apoio do Espírito de Deus, que os guarda de caírem em desespero absoluto. Amém. Nós temos algumas passagens bíblicas que podem ser lidas, merecem ser lidas, pelo menos algumas, a fim de que nós possamos consultar na palavra de Deus com precisão, com exatidão, que de fato aquilo que nós respondemos é a verdade da palavra de Deus, da Sagrada Escritura. Bom, meus irmãos, esse é um tema importante, porque tem a ver com a salvação, tem a ver com o permanecer salvo, tem a ver com o vacilar quanto à certeza da salvação, o adquirir, e talvez a gente possa reparar algumas ideias que possam talvez estar um pouco equivocadas com respeito a este tema mais em particular aqui. O catecismo faz uma pergunta que merece reflexão. Todos os crentes, eles têm sempre a certeza de que estão no estado da graça e de que eles serão salvos, né? Veja, eu acho que é importante a gente dizer que estes serão salvos aqui, olhando para o futuro, não cria nenhum conflito ou não estabelece nenhum dilema com o fato de nós já dizermos que estamos salvos. Nós já sabemos, nós já aprendemos, a palavra de Deus nos dá toda a segurança para que nós não apenas creiamos já na salvação, já somos salvos, mas nos dá o conforto e as garantias para que a gente possa dar esse testemunho às pessoas. Há um texto muito importante, né, de 1 Coríntios 1,18, quando Paulo diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus, não é? Então nós sabemos que a salvação ela pode ser compreendida tanto como uma coisa já acontecida no passado. Cristo deu a sua vida por nós, nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos, nós fomos salvos no sentido de que nós já fomos justificados diante de Deus, tá? Nós já fomos justificados. Isso aconteceu lá atrás. Acontece, como já estudamos aqui no catecismo, exatamente quando nós cremos.
Justificados, pois, pela fé. Lembra de Romanos 5? Mas nós estamos sendo salvos, e é correto a gente falar assim. Nós já fomos e nós estamos sendo. E quando a gente pensa nesse estar sendo salvo, nós estamos lidando com o tema da santificação. Nós estamos, né, vivendo esta salvação no sentido de uma santificação. Mas é muito correto que a gente fale da salvação como algo futuro. É algo que ainda vai acontecer. Né? Então nós seremos. Isso tem a ver com a glorificação final, tem a ver com a volta de Jesus, a ressurreição final, a glorificação do corpo. Mas vejam, o catecismo ele está perguntando se os crentes todos, eles têm sempre a certeza de que estão na graça e de que serão salvos. Então aqui diz respeito àquela salvação futura, né? Essa glorificação. E qual que é a resposta do catecismo? Ele diz que a certeza da graça e da salvação não sendo da essência da fé. Não é da essência da fé. Como é que a gente entende isso aqui? Vamos lá? Alguém pode ser salvo, alguém pode ser crente sem fé? Hebreus, o livro de a carta aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, que é mister, né? É necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia, tenha fé. Então a fé nesse sentido ela é essencial para a nossa relação com Deus. Ela é essencial. Não há relacionamento com Deus sem fé. É necessário, é essencial. Mas a certeza da graça e a certeza da salvação, ela não é, veja, da essência da fé. Veja, o que significa é que você não pode ser um crente sem fé, mas você pode ser um crente e não ter certeza de que ainda é salvo. Ou você pode ser um crente ainda e ter fé em Deus e você não ter plena segurança da salvação. Você não tem plena certeza da salvação. A gente precisa considerar isso com muita clareza bíblica, irmãos. Porque não é da essência da fé. Veja, há uma obra de um puritano chamado Thomas Brooks, que fala sobre a segurança da salvação. É uma obra excepcional sobre esse tema. Eu lembro que no período da pandemia, naquele tempo lá horroroso que a gente viveu, a gente não podia reunir, né? Todo mundo encurralado dentro de casa, com a focinheira na cara, né? A máscara. Esses dias a minha mãe ligou e semanas aí, eu ainda estava gripado, antes de Ronailda, agora é ela, coitada. Aí minha mãe, meu filho, põe a máscara. Eu disse, mãe, não vou mais colocar a focinheira. Deus me livre, vou nada, vou não, aquilo é horroroso, horrível. Mas naquele tempo, eu lembro que logo no princípio daquelas dores, a gente, para não ficar sem alimento e sem proporcionar tempo de aprendizado, nós fizemos algumas lives aqui da igreja. Eu lembro que nós fizemos alguns encontros aqui, eu, o presbítero Márcio, não lembro mais, tínhamos outra pessoa, não me recordo agora exatamente quem, mas nós tratamos, a partir dessa obra do Thomas Brooks, sobre esse tema. Esses vídeos ainda estão lá no Facebook da igreja. Outro dia eu estava olhando a página do Facebook da igreja e vendo esses vídeos, olhando, e eu digo, rapaz, eu até disse para o presbítero Márcio, eu digo, rapaz, mas ainda tinha cabelo preto, ó. Foi um dia dessa pandemia. E eu olhei assim, eu digo, meu Deus, como a gente envelheceu de 2020 para cá. Misericórdia, rapaz. E foi uma ocasião interessante, porque
Eu lembro de uma participação de uma irmã de uma outra igreja, ela dizendo assim: eu nunca tinha parado para pensar que um crente podia não ter certeza de que era salvo. Eu digo: pois é, irmã. Esta certeza ela pode ser adquirida, esta certeza ela pode ser, para os que já possuem, enfraquecida, esta certeza pode ser perdida. O que não pode se perder é a salvação. E aqui é importante a gente não confundir a certeza da salvação com a segurança da salvação. A certeza da salvação tem a ver conosco. A segurança da salvação tem a ver com Deus. Veja, Davi ele não diz restitui-me a salvação, não é? Salmo 51. Ele diz restitui-me a alegria. Então, a alegria da salvação, ou a convicção dela, tudo isso está conectado a esta apreensão, esse apreender daquilo que diz respeito à salvação. Veja, o catecismo, ele com muita precisão, ele vai nos ensinar sobre isso. Ele vai dizer, a certeza da graça e da salvação, não sendo da essência da fé, os crentes verdadeiros podem esperar o quê? Muito tempo antes de consegui-la. Os crentes verdadeiros podem esperar muito tempo antes de consegui-la. E aí ele cita para nós aqui 2 de Pedro 1,10. O que diz aí o texto? Quem pode ler aí, por favor? 2 de Pedro, capítulo 1, verso 10. Veja só, um texto interessante esse. Vamos ler, geminando aqui com 1 de João 5,13. Que aqui diz 1 João 5,13. Então Pedro está falando para os cristãos, né, da dispersão, da Capadócia, né, da Bitínia, a gente que está num processo, num movimento de saída constante por conta da perseguição. Ele está dizendo, irmãos, vocês têm que procurar. Procurar o quê, né? Procure com diligência, com atenção, com dedicação maior, cada vez maior. Apliquem-se a isso. E ele vai dizer o que é que eles devem fazer. Eles devem procurar confirmar a vocação e a eleição deles. Porquanto, procedendo assim, agindo assim, vivendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Vocês não vão tropeçar no que diz respeito a saber que vocês são salvos, a saber que vocês estão na graça. Então ele está dizendo, em outras palavras, Pedro está dizendo, fortaleçam no coração de vocês, animem o coração de vocês, tornem essa certeza de vocação e de eleição, de escolha, algo forte no coração de vocês. Robusteçam isso. E o que vai acontecer com vocês se vocês cada vez mais confirmarem no coração, vocês terem mais certeza disso? Vocês não vão tropeçar quanto a este assunto. Vocês não vão duvidar, vocês não vão titubear. Vocês vão permanecer firmes. Parece que o que João está falando é algo muito nessa direção. Porque ele diz aqui, né, 1 João 5,13, estas coisas vos escrevi, ou seja, aquilo que João vem escrevendo na primeira carta, e ele diz, eu escrevi essas coisas para que vocês saibam que tem a vida eterna. Parece, ao que tudo indica, parece que João identifica na comunidade de Éfeso, naquela igreja, crentes, cristãos, que por alguma razão não estão evidenciando possuir esta certeza de salvação.
Então ele está dizendo, olha, presta atenção no que eu escrevi. Escutem e leiam. Ler era mais difícil porque não tinha Bíblia para todo mundo, né? Mas pelo menos escutem. Escutem o que eu já escrevi antes do que eu estou falando agora, porque estas coisas que eu escrevi antes é para que vocês saibam. Para que vocês saibam. Saber o quê? Vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Então parece que João está falando com gente que já tem a vida eterna, só que não sabe ainda. Só que não sabe ainda. O fato de alguém não saber algo não significa que aquilo que ele desconhece não existe. Vocês lembram quando Paulo chega lá em... agora esqueci o nome do lugar, mas está em Atos 19. Ele encontra os discípulos antigos de João Batista. Em Atos 19 está narrado esse texto lá, do 1 a alguma coisa. E aí ele pergunta, vocês já foram batizados? Eles já. Em que batismo? O batismo de João? Ele diz, e vocês não ouviram falar do Espírito Santo? Sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Eles eram uns crentes pouco doutrinados. Eram uns irmãos ainda que não tinham passado pela classe de catecúmeno da primeira igreja presbiteriana da época, né? Eram uns irmãos que não estavam ainda bem instruídos na doutrina completa. Eles criam em Deus, né? Eles esperavam o Messias, mas eles nem sequer sabiam que havia o Espírito Santo. Eles desconheciam a existência do Espírito Santo. Mas isso não significava dizer que o Espírito Santo não existia. Tanto é que Paulo vai batizá-los em nome de Cristo, vai impor a eles as mãos sobre eles, eles vão receber o Espírito Santo. E agora aqueles crentes da antiga aliança ainda, eles são trazidos para a nova aliança, né? Eles agora sabem que Cristo, o Messias, já veio, e isso está provado pela obra do Espírito Santo na vida deles. Enfim, então aqueles crentes para os quais João escreve, eles são salvos. João diz, vocês já têm a vida eterna. Vocês precisam saber disso agora. Foi em Éfeso, obrigado, irmã. Obrigado, foi em Éfeso. Então, vocês precisam saber que vocês têm a vida eterna. Aí ele diz, vocês que já creem no nome do Filho de Deus. É assim que termina o versículo 13. Você já creu no Filho de Deus, você já tem a vida eterna. Ah, é? É. Você precisava saber disso. Ah, e é assim? É assim. Então, perceba, a certeza não está vinculada à essencialidade da fé. Mas a certeza, ela se apropria para se estabelecer das promessas e do conhecimento que você toma dessas promessas de Deus em seu benefício. Então, quando alguém ouve que Cristo é o Senhor e o Salvador, e ela crê, e ela entrega a sua vida a Cristo, nós sabemos que ela foi salva. E ela pode ouvir dizer, se você crê, você será salvo. E ela crê, porque isso é da obra do Espírito. Mas aí de repente, no dia a dia, você chega nesse cristão, nesse novo crente, assim, você já tem certeza da salvação? Ele diz, não, eu não tenho certeza. Muitos de nós responderiam, então você não é crente ainda. Está errado. Por que ele não tem? Porque ainda ele não sabe o suficiente sobre o que Deus promete ao que crê, para que esta certeza seja construída no coração dele. Eu conheci uma irmã de uma determinada igreja, e ela amava Jesus, ela amava a Deus, ela se via como crente, ela reconhecia-se como crente, e aquela mulher vivia uma luta porque ela não tinha certeza de que era salva ainda. E ela vivia um conflito, né? Entre crer em Jesus e não saber se tinha certeza.
É. Ela tinha um problema que, veja que, vou citar o problema dela. Aqui o texto vai dizer o seguinte, né? Ele diz que pode levar muito tempo para conseguir, e depois de gozar e desfrutar dessa certeza, ela pode ser enfraquecida, ela pode ser interrompida por muitas perturbações, pecados, tentações e deserções, abandonos. Aquela irmã, ela tinha um dilema na vida dela que a impedia de ter certeza de salvação. Ela fumava ainda. Ela era crente, ela ia à igreja, ela amava Jesus, ela lia a Bíblia, e ela disse para mim: meu irmão, eu sou crente, mas quando eu paro para pensar se eu sou salvo, eu tenho dúvida, porque eu ainda fumo. Alguns crentes diriam: não, se você fuma, você ainda não é salvo. Está errado. Ela seria salva se ela deixasse de fumar. Então a salvação dependeria dela deixar de fumar. A salvação é pela graça. Ok, ela deve deixar de fumar. É um vício que traz prejuízos enormes para a vida dela. Pelo menos eu imagino que ela tenha abandonado isso, se ela for viva ainda. E naquela noite eu abri a escritura para ela, e ela tinha fé em Jesus, mas ela não tinha certeza de salvação, e a certeza era colocada em xeque porque ela fumava. Eu disse para ela que ela precisava abandonar o cigarro, aquilo não era bom para ela, aquilo não era agradável a Deus. Mas eu abri a Bíblia para aquela mulher naquela noite, passamos algumas horas ali, era tia de um amigo meu, da igreja, e eu comecei a ler a escritura para aquela mulher, ler passagens da escritura, onde Deus diz claramente que aquele que crê é salvo, que aquele que entrega a sua vida a Cristo é salvo. E nós lemos a Bíblia, muita coisa na Bíblia. E aquela mulher, ela foi reagindo à escritura, e ela foi, como se pode dizer, se apropriando daquelas verdades de Deus para a alma dela, tomando posse, né? Tomando posse daquelas porções salutares da Escritura sobre salvação e fé. E ela chorou, nós oramos, e naquela noite ela disse assim: ô meu irmão, Deus te mandou aqui para mudar a minha vida hoje. E a gente é assim, é só servo de Deus, né? Ela disse: eu tenho certeza de duas coisas agora. Uma, que eu preciso deixar o cigarro, e a outra, que eu sou salvo em Jesus. Então, alguém pode ter essa certeza abalada pelos pecados que comete. Veja, o pecado é uma realidade constante, né? E o pecado, a depender do pecado e da constância do pecado, nós nos abatemos muito, nos entristecemos muito, nos angustiamos muito. E isso pode ser de tal forma, e o resultado disso no nosso coração pode ser de que a gente coloque em dúvida se nós somos salvos mesmo. Será que eu sou realmente salvo? Então ela pode ser enfraquecida, ela pode ser até interrompida. Alguém assim: olha, eu não acredito que eu sou salvo. Os pecados podem produzir isso, as tentações, as deserções. Veja o que diz o Salmo 77 aí agora, versos de 7 a 9. Esse Salmo 77 é um salmo gigante. Ele só não é maior do que o 119. E ele vai descrever a história de Israel no período do deserto. É um salmo interessantíssimo. Veja aí, Salmo 77, versos de 7 a 9. Rejeita o Senhor para sempre? Olha a pergunta do povo. Quem é esse povo que está perguntando isso? É o povo de Deus, que está agora dizendo assim: será que Deus rejeita a gente para sempre?
Ou será que ele não vai tornar-se propício, favorável a nós de novo? Esse povo está duvidando agora da fidelidade de Deus, está duvidando da promessa de Deus. Cessou perpetuamente a sua graça. Veja, obviamente que a disciplina de Deus, o castigo de Deus está vindo contra eles por causa dos pecados. E agora, nesse estado em que eles se acham, eles estão perguntando: será que ainda tem favor de Deus para a gente? Será que ainda tem bondade de Deus em nosso benefício? Ele diz: caducou a sua promessa para todas as gerações? Será que a promessa de Deus caducou? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Olha quanta pergunta. Ponte aguda, né? Desafiadora. Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Essas perguntas são as perguntas de um povo que, na condição em que está, eles não estão vendo mais a graça, a misericórdia. Eles estão dizendo assim, em outras palavras: deu ruim para nós. Deu ruim. Porque talvez não tem mais misericórdia de Deus para a gente. Ora, aquele crente que cai num pecado terrível, pecado grosseiro, pecado assim que traz danos, né, terríveis, gigantescos, e ele se abate tão profundamente que ele diz: eu acho que não tem mais misericórdia de Deus, para mim não tem mais misericórdia, para mim não tem mais perdão. E com isso o indivíduo está sendo movido a perguntar isso, a se questionar isso, porque para ele não há mais esperança de salvação. Ele perde isso, né? Agora, o que é bom ouvir e saber é que, contudo, porque é bom esse contudo depois de um negócio trágico, né? Contudo, veja a resposta aí: eles nunca são o quê? Deixados sem o quê, irmãos? A presença e o apoio do Espírito de Deus. Então, eles não são deixados sem a presença e o apoio do Espírito de Deus. Abra sua Bíblia aí no Salmo 89, por favor, se você puder. Salmo 89. Confira aí, por gentileza. Os versículos, por favor, alguém leia para a gente aí. Versículos 30, 31, 32 e 33. 30 a 33. Pode ler aí, por favor. Acho que esse texto aqui é maravilhoso, né? Se os filhos, né, desprezarem a lei. Desprezar a lei aqui é esquecer-se de Deus, se afastar, se desviar, não andar no juízo, não andar mais na palavra de Deus. É aquele crente, é aquela pessoa que se converteu um dia, colocando isso no nosso contexto, creu em Jesus, andou durante um tempo assim na fidelidade de Deus, cria na salvação, sabe? Era um testemunho vivo. Alguma coisa horrorosa ou algumas coisas ruins aconteceram e esse crente se afastou da casa de Deus, se afastou da palavra de Deus, dos juízos de Deus, dos caminhos de Deus, violou, né, os princípios da palavra de Deus, como verso 31, violarem os preceitos, não guardarem os mandamentos. Verso 32 diz: olha o que é que Deus faz, não é? Com seus filhos, ele pune. A linguagem do autor aos Hebreus é: como um pai, ele disciplina. É a disciplina. Ele vai punir com vara. É a linguagem do Antigo Testamento da disciplina.
punir com vara as transgressões, como açoites a iniquidade. O verso 33 aqui ele diz, olha, Deus, o que é que ele faz? Ou o que é que ele não faz com esses filhos que se afastam, que se desviam, que se esquecem, né? Jamais retirarei dele a minha bondade. Que promessa é essa? Nem desmentirei a minha fidelidade. Veja, um dos lemas da nossa fé reformada é que quem é salvo para sempre. Não é? Quem é salvo para sempre. É a perseverança dos santos. Não é? É a preservação dos filhos de Deus. Mas os filhos de Deus podem pecar, os filhos de Deus podem pecar feio. Os verdadeiros filhos de Deus. Quando eu falar filho de Deus aqui, eu não vou precisar qualificar se é verdadeiro ou se é falso, porque filho só se for verdadeiro. Então, precisa qualificar. Então, o filho de Deus, ele pode se desviar de Deus feio, gente. Ele pode passar mais tempo longe de Deus depois que se converteu do que o tempo que ele passou junto de Deus depois da conversão. Ao ponto de que a gente olhe para o camarada e diga assim, ih, aquele ali, a gente pensou que era. Por isso que é sempre bom a gente ter o cuidado da discrição de não querer ser juiz da vida dos outros. Nunca olhe para alguém que estava na igreja, que se desviou, que se afastou. E normalmente isso é por causa de pecado, porque não tem outro troço que afaste um crente da casa de Deus e de Deus. É pecado mesmo. É pecado. Ou é um pecadão escandaloso, ou é a soma de um bocado de pecadinho. Aquele pecadinho safadinho. Aquele pecadinho descaradinho de... eu não vou para o culto esse domingo, eu não vou para o culto outro domingo, eu não tomo ceia esse domingo, eu não tomo ceia no outro domingo, e eu não participo da comunhão, eu não oro mais, não lembro. Então, os pecadinhos safadinhos que você vai acumulando, esses bandos de pecadinho, safadinho, descaradinho, que não parece pecado à primeira vista, que parece só assim, não, é só porque hoje não é conveniente, eu não tô afim, eu não vou. Tipo assim, o domingo que vem, né? Domingo próximo vai ter lá o jogo do Flamengo com o... Quem vai jogar com o Flamengo? Na Copa de Mundo. City? Não, o City jogou hoje. Não, vai jogar domingo não. Pode não. É com o Bayern. O grande Bayern de Munique. Os alemães. Esse Fluminense aí vacilou agora. Né? Sábado é seu dia. Sábado. Mas, olha só. É do tipo assim, sabe? Você duvida que tem crente que domingo vai deixar de vir pro culto porque não vai perder o jogo do Flamengo com o Bayern de Munique? Você duvida que não vai ter? Mas assim, não parece que é pecado. Não, é só um domingo que eu não vou. O jogo começa às 17, o culto é 18. Eu não, né? Eu vou assistir o primeiro tempo e não vou assistir o segundo. Tem que assistir completo, não sei o quê. E tem gente que não vai pro culto, não vai vir pro culto porque vai estar curtindo o jogo do Flamengo com o Bayern. Certo? Então, mas o que é que o cara olha? Ele olha assim, não é pecado não, isso é bobagem, é um domingo. Isso é um pecadinho safadinho. Isso é um pecadinho safadinho. É a soma desses pecadinhos safadinhos que o indivíduo ele diz que não é pecado. E tem uns pecadão escandalosos que o cara mete o pé na lama e estraga de uma vez a vida, né? Mas tem uns pecadinhos que vão se acumulando. São as raposinhas roendo o pé da vinha. Roendo, até que cai. Não dá mais fruto. E aí, isso põe o cara fora dos caminhos de Deus, joga lá fora. Então, sim, irmãos, é muito criterioso. Olha, nunca olhe para alguém que estava na igreja, que se afastou, sabe? E diga assim, esse não era um salvo.
Não é bom a gente, não é correto, não é apropriado a gente se meter nesse julgamento. Isso pertence a Deus. Porque, veja, se ele não foi um salvo nunca, tudo beleza. Agora, se ele for, você vai ter um problema para resolver com Deus no dia do juízo final. Mais um, né? Porque um bocado nós já tem. Vai ter que dar conta de mais um, né? A gente disse que alguém que era salvo ia para o inferno porque a gente gosta de ser juiz. A gente adora esse negócio. A gente ama esse negócio de definir as coisas na vida dos outros, né? A gente gosta, agrada. A gente tem que ter cuidado com esse negócio. Então é bom a gente guardar a discrição do coração, né? Porque quantos irmãos já estiveram em nosso meio e hoje não estão? A gente não sabe. Caíram, transgrediram, mas o Senhor diz: jamais retirarei dele a minha bondade. Ele fala: vou disciplinar, eu vou disciplinar, mas a minha bondade eu não vou afastar dele. Eu não vou mentir com a minha fidelidade. E o que é a bondade de Deus aqui que ele não vai tirar? O que é a fidelidade que ele não vai desmentir aqui? Tem a ver com o pacto que Deus fez para salvar. Veja o verso 30. Ah? Ele jurou por si. Olha o que é que diz o verso 34, né? Não violarei a minha aliança. Então tem a ver com a aliança, o pacto, que ele jura. Em seu próprio nome ele jura. Então não tendo ninguém maior que ele para jurar, ele jurou no nome dele. Não modificarei o que meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, serei um falso a Davi. A sua posteridade durará para sempre. O seu trono como um sol perante mim. Então veja que linguagem, né? De segurança. Deus faz assim. Ele não afasta o seu apoio, o apoio do Espírito Santo. É a permanência desse Espírito Santo com esse crente que vacilou, que caiu, que se afastou, perdeu a certeza da salvação, a alegria. É esse Espírito que habita nele ainda, que vai despertá-lo ao arrependimento, que vai despertar o coração dele para se arrepender. Então nós temos certeza de que todos os eleitos de Deus, ainda os eleitos podem pecar, podem se afastar, ainda que um eleito de Deus caia, se afaste, nós cremos por causa dessa palavra que Deus o trará ao caminho do arrependimento um dia. O Deus que um dia o tirou das trevas para o arrependimento, ele é o Deus que vai agora restaurar o arrependimento no coração desse crente, né? Então, por isso que a gente deve sempre orar. Você conhece alguém que se afastou dos caminhos de Deus? Ore por ele. Você conhece alguém que abandonou os caminhos do Senhor, temor do Senhor? Ore por ele. Ontem eu visitava uma irmã nossa, a irmã Fátima, a mãe da Luciene, e no momento da oração ela pediu oração pelo filho dela, Felipe, se eu não me engano, que já viveu na igreja, com os pais, com a irmã, mas há muito se afastou e hoje prefere a companhia dos amigos e os divertimentos desse mundo do que a casa de Deus. Ela disse assim: ore pelo meu filho. Então, vamos orar por ele, que ele está desviado, está afastado dos caminhos, vamos orar. Se ele é um eleito, Deus não retirou dele a bondade. Deus não retirou dele o Espírito. E é o Espírito Santo que no tempo certo, que não é o nosso, pode despertar o coração do indivíduo. De um jeito ou de outro, por um caminho ou por outro, ele acende uma centelha no coração. E o cara cai em si. As escamas caem dos olhos. E aí, quem sabe, ele se lembra assim: rapaz, eu tenho uma casa, né? Eu tenho um pai. Eu vou voltar para a casa do pai. E é restaurado. Quanta gente já não passou por essa experiência? Você conhece gente sim? Eu conheço. Conheço gente sim. Né? E a glória da segunda casa foi maior do que a primeira. Que agora parece que esse indivíduo que passa por essa experiência de ter caído, sofrido no pecado, ser, né, restaurado, agora ele vem com mais gratidão a Deus e a glória da segunda casa é maior do que a primeira. E às vezes se entrega ao serviço do Senhor,
E, e é isso, é a obra de Deus. Exatamente. Bem lembrado, né? A gente tem uma mania de olhar, são três parábolas falando da mesma coisa, e termina com aquela grande parábola do filho pródigo, né? A gente tem uma mania de olhar para a parábola do filho pródigo e querer usar aquilo ali como se o filho pródigo ali é a pessoa que não é crente, que está o ímpio. E não é isso. Aquela parábola ali, ela não foi contada para falar disso. Aquela parábola ali foi contada para constranger os fariseus, que olhavam para os publicanos como gente que não tinha nenhum direito diante de Deus e não poderia entrar no céu, não tinha nenhum direito à graça. Entendo direito aqui como que se Deus não pudesse conceder o direito à graça e à vida. E Jesus conta essa parábola para dizer para o filho mais velho, que são os fariseus, os mestres da lei, que o filho mais novo, que é o publicano, está vivendo à margem da religião judaica, que Deus está chamando esses publicanos para sentar na mesa de Abraão, de Isaac e de Jacó. A parábola é sobre isso. Às vezes a gente, não entendendo o texto, a gente aplica o texto de forma errada. É semelhante ao texto de Apocalipse 3:20, né? Eis que estou à porta e bato, quem ouvir, abrir, eu vou sentar, vou estar. Então a pessoa diz lá, você está vendo, ó, Jesus está batendo na sua porta. Não, aquele texto ali não está falando que a porta é o coração do ímpio perdido e Jesus está batendo no coração dele. Jesus não bate no coração de ninguém para entrar, ele entra. Quem bate é quem pede licença. Ele pediu licença para entrar na tua vida? Foi? Sim. Ele bateu no seu coração. Ô Chiquinha, abre a porta. Eu não abro, não. Foi assim? Mariquinha. Não é Chiquinha, não? Tá valendo. Ah, não é assim, né? Então Jesus está falando ali com uma igreja que não está vivendo segundo o padrão dele, né? Dizendo, olha, eu estou fora, não estou dentro de vocês aí, eu não estou vivendo, mas arrependam-se que vocês vão ter comunhão comigo. É esse o sentido do texto. A parábola do filho pródigo é uma parábola para quem é da casa do pai e que se afastou e que agora volta para o pai. Então, em certo sentido, como é que a gente poderia aplicar a parábola do filho pródigo? Para a gente, por exemplo, tem um irmão na igreja e a gente é rigoroso, caxia, né? E a gente aqui é ortodoxo, firme. Aí tem um irmãozinho na igreja que ele desvia, vai lá fora pro mundo e aí de repente ele começa a se achegar para a igreja e a gente assim, não tem lugar para você não, rapaz, você é um desviado. Aqui é para os santos. Esse camarada está participando aqui da nossa reunião, ele saiu da igreja, foi fazer um bocado de coisa feia lá fora e agora nós vamos trazer ele para a reunião da UPH. Não, vamos trazer ela para a reunião da SAP. Não. E a gente começa a ser agora excludentes, né? Excluir, a colocar muro, abrir abismo, né? Tem o castelo, a água do outro lado da margem, a água está cheia de jacaré e a gente não baixa a ponte, levanta pontes. Não. Então, aí sim, nós estamos sendo como os fariseus, que olhavam Jesus recebendo os publicanos, os crentes desviados, e a gente está dizendo, não, Jesus, ele já saiu do negócio aqui, não tem mais direito não, não tem mais espaço para ele não. Às vezes... Exato. E Jesus vai contar essa parábola para dizer para nós, somos os irmãos mais velhos, diz assim, olha, este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido, foi achado. Veja que o filho pródigo, quando está lá no país distante, ele sem mais nada, né? Dando comida para os porcos e
querendo comer a comida dos pais, assim. Ele lembra de quê? Na casa do meu, veja, é a casa dele, ele não é um estranho. A gente pega às vezes a parábola, aplica de forma errada, para trazer gente para casa que nunca foi da casa. Não tem nada a ver. Festa. Exatamente. É festa, é contentamento. É isso. Ah, ok. Veja como termina, né? A resposta da pergunta 81. Ele falou que a presença e o apoio do Espírito permanece ali, guardando de caírem em desespero absoluto. Guardando de cair em desespero absoluto. 1 João 3, verso 9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Veja, João está dizendo qual é o ideal. Mas o mesmo João já disse lá um pouquinho antes, capítulo 2, e se a gente pecar? E se a gente que nasceu de Deus, que não deve viver na prática do pecado, mas e se a gente cair nesse danado desse pecado? Ele diz, nós temos o advogado, Cristo Jesus, homem, né? Que intercede por nós, que cuida de nós junto a Deus. Pergunta 82. Ó, eu te absolvo. Sim. Uhum. Pontuais na vida, né? Mas antes dele dizer que jamais aparta, ele diz, eu vou punir, disciplinar, né? É. Você veja que a bondade dele nunca está dissociada da disciplina. E a disciplina é para corrigir, né? É no processo disciplinar que ele produz o arrependimento, que ele corrige, né? Que ele traz. As duas coisas concorrem juntas, né? Exato, exato. Verdade. Boa. Pergunta 82. Em que tempo se realiza a comunhão em glória que os membros da igreja invisível têm com Cristo? Vamos responder? A comunhão em glória que os membros da igreja invisível têm com Cristo realiza-se nesta vida e imediatamente depois da morte, e é finalmente aperfeiçoada na ressurreição e no dia do juízo. É claro isso aqui, né? Tem muita dificuldade não para entender. Então essa comunhão, né? Essa comunhão que os membros da igreja invisível, da igreja que Deus conhece, que não é a igreja limitada à igreja visível, local,
A gente sabe que a igreja visível local, ela pode conter aqueles que não são verdadeiramente filhos de Deus. Joio e trigo no mesmo terreno. Ovelhas e bodes no mesmo aprisco. Então, mas a igreja invisível é a soma de todos os filhos de Deus eleitos por Deus, né? Desde o passado, os que já existiram, os que existem e os que ainda virão a existir. Então a pergunta é, em que tempo essa glória, né, essa comunhão em glória, ela acontece? Ela se realiza aqui nesta vida já. A gente gosta de dizer, por exemplo, que o céu para os filhos de Deus, ele já começa a ser desfrutado aqui, né? O céu para os filhos de Deus, ele já passa a ser vivido aqui. E aí, céu aqui ultrapassa a ideia de apenas um lugar, mas comunhão, né? União com Deus, a presença de Deus. Às vezes isso é tão... Nós experimentamos momentos de tanta graça, de tanta comunhão com Deus, de forma tão singular e especial, que a gente pensa e diz às vezes que isso aqui virou o céu. Tá tão bom que isso aqui é o céu, né? Isso é a maneira da gente traduzir aquilo que a gente está sentindo, está experimentando, né? Que é sensível a nós. Nossa, esse culto foi como o céu, foi como... Eu lembro de Martinho Lutero lendo, né? Quando ele lê Romanos 1,16, Romanos 1,17, e ele entende, né? O que é a justiça de Deus ali. A justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, finalmente ele entende um dia, o Espírito de Deus abre os olhos dele, ele entende. E aí ele escreve em seu comentário que naquele momento era como se ele estivesse atravessando os portões do paraíso. A alegria, contentamento. E isso. O reino de Deus não é comida e bebida, né? Mas é paz, é alegria, comunhão com o Espírito Santo. Então veja, aquilo que o homem experimentou de alegria na alma, de contentamento, de compreensão da verdade, ele traduziu dessa forma. Foi como se eu estivesse entrando no céu. Então, essa comunhão que os filhos de Deus têm com ele, ela já é vivida aqui nessa vida. Veja aí o que diz 2 Coríntios 3,18. Quem tem o catecismo, tá facinho, né? Já pode ler. Manda bala aí. Pois é, então, veja, isso não é para a vida futura, isso já é agora. Nós aqui, que já conhecemos o Senhor, o rosto desvendado, nós já conhecemos a verdade sobre Ele, revelada pelos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Agora nós estamos sendo transformados de glória em glória, esse contato, essa comunhão, já é nessa vida, irmãos. Mas ela também é, e aí ela é em uma experiência ainda maior para os salvos, quando eles morrem. Porque quando nós morremos, nós somos transportados para a presença de Deus no céu. Não é paz, no paraíso, né? Então veja, a experiência dessa comunhão, ela é acrescida, ela é aumentada. Aqui já na vida, quando a gente morrer, olha que delícia, né? Você é crente aqui agora, você crê no Senhor, você está andando com Ele, servindo a Deus, na casa de Deus, vivendo com os irmãos, né? Tantas expectativas das promessas dele para o futuro, mas aí você morre. Você morre. Eu morro. E aí
a gente deixa o corpo e parte para o Senhor. E aí a gente se vê agora diante dele, do trono da glória dele, cercado de muitos outros. Veja, é por isso que ninguém tá lá quer vir para cá mais não, meu irmão. Você tá pensando que tem ninguém lá no paraíso dizer assim, eu quero descer? Nem eu, nem tu, pode ter certeza. E se o Senhor chegasse assim, meu filho, Tatiana, minha filha, eu vou te mandar de outro. Não, 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 não. Pode mudar essa história. Não, eu voltar. Não, isso aqui é bom demais, Senhor. Paulo foi lá, né? Ele não sabe nem se foi com o corpo ou sem o corpo. O negócio é tão extraordinário que ele nem sabe como foi. 2 Coríntios 13. Ah, não, aí é Filipenses. Incomparavelmente melhor estar com Cristo, deixar o corpo e estar com Cristo. Ele está dizendo morrer. Morrer e estar com Ele é incomparavelmente melhor do que estar aqui. Mas veja, Paulo ele tinha tanta consciência. Não, a verdadeira vida é a partir da morte, né? É verdade, isso é verdade. Então veja, Paulo tinha uma consciência tão esclarecida da missão dele, do chamado dele, né, da vocação dele. E isso, claro, pela maneira como ele foi chamado, né? Pela experiência de como ele foi chamado, porque do contrário, ninguém poderia esperar que Paulo se convertesse só de qualquer forma. Não. O negócio foi extraordinário. Então, assim, e Paulo está tão consciente disso, está tão consciente de quem encontrou ele no caminho de Damasco, ele está tão consciente de Jesus e tão certo da sua missão, que ele chega lá e diz assim: olha, eu já não sei o que eu escolho, né? Ficar ou partir. Eu sei que eu preciso ficar um pouquinho mais, porque eu tenho que fazer umas coisas ainda. Mas eu confesso para vocês que partir é muito melhor do que ficar. Mas por causa do que precisa ser feito. É como se ele estivesse dizendo assim: se Jesus dissesse para mim, Paulo, tem isso aqui tudo ainda para ser feito, mas eu estou te dando a chance de você deixar tudo e vir para o céu logo. Em outras palavras, está dizendo: rapaz, tem tanta gente que está precisando de mim ainda. Eu queria muito ir agora. Não, mas eu vou optar por ficar aqui. E eu sei que eu vou sofrer, mas tem muita gente que está precisando de mim aqui agora. O coração desse homem era dividido. Exatamente. Porque Paulo não. Ele foi forçado. Na verdade, ele se viu forçado a contar essa história, né? É porque ele não era da Guerra Universal, da Deus é Amor. Porque se ele fosse, Paulo tinha vivido 14 anos contando. Todo lugar ele chegava e contava. Você venham ver nessa noite o homem que foi no céu. O apóstolo Paulo. Mas Paulo escondeu esse negócio de todo mundo. Contou isso 1 década e 4 anos depois. Porque foi forçado a contar. Bom, pois é. Não, o negócio era tão que ele nem fala assim, eu fui, ele fala na terceira, né? Ele diz assim: conheço um homem que há 14 anos foi no céu e ouviu coisas que não se podem colocar em linguagem humana. Não sei nem se foi no corpo ou fora do corpo, mas foi. Então,
Eu fico achando engraçado esse povo nessas igrejas por aí, né? Que está sendo arrebatado, né? Estão sendo arrebatados. Estão sendo arrebentados, né? Vamos terminar aqui? Então, aqui nessa vida, comunhão. Depois da vida, comunhão. E finalmente, né? Aperfeiçoada a comunhão na ressurreição e no juízo final. Então, na ressurreição, no juízo final, nós teremos essa comunhão plenamente aperfeiçoada. Veja aí 1 Tessalonicenses 4:17, quem pode ler aí? Oh, que glória, né? Agora, assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas veja agora, não é só o meu espírito com o Senhor, né? Mas é o meu corpo com o Senhor. Porque a gente foi ressuscitado. Agora o homem completo, né? Corpo e espírito. Então essa comunhão ela será amplificada. Ela será amplificada quando estivermos diante do Senhor, corpo glorificado plenamente, não é? O que é bom fica melhor, menino. É isso aí, Mariquinha. É Chiquinho ou Mariquinha? É verdade. É verdade. É verdade. Veja que, lógico que a perspectiva aqui, ela é a positiva. A negativa, ela é... Veja, quem está separado do Senhor aqui, já desfruta da ausência de comunhão com Ele e o esvaziamento, né, do coração, da alma, não há esperança. Esse indivíduo morre, ele não vai para o paraíso, ele vai para o inferno. Ele já está em tormento. Então o desespero que ele já, o esvaziamento, o vazio que ele já vivia em vida, é amplificado na morte. Ele está num lugar agora terrível. Ele está se sentindo desesperado, em angústia, em profundo sofrimento. Mas quando o Senhor vier que devolvê-lo ao seu corpo, ele também vai ressuscitar e agora vai ser lançado no lago de fogo e enxofre com o diabo, falso profeta e a besta. Então, o desespero é amplificado, o vazio, a agonia, a angústia, o nada na alma dele é amplificado. Que agora não é só a alma, agora é a alma, é o corpo, é o homem na sua inteireza, separado de Deus, banido da presença de Deus, e não tem... Veja, o que pode ser mais doloroso para um ser humano? Tem gente, você falou de morte, de suicídio, né? Terrível esses números. Veja, é a pessoa que quer se matar, né? Ela está experimentando um vazio de alma profundo. Não há sentido, significado. Não, ele pede uma gotinha d'água, né? Com a ponta do dedo, toca lá na minha língua. Não tem. Consciente. Então veja, a coisa terrível é você estar conversando com uma pessoa que está esvaziada de qualquer perspectiva, de qualquer esperança. A pessoa está vazia, a pessoa vazia de esperança, de qualquer perspectiva. Rapaz, é horroroso. Tudo que a pessoa fala é terrível, é doloroso. Imagine um estado desse amplificado e por toda a eternidade. Assim como a gente não consegue calcular a glória da eternidade, a gente não consegue calcular o desespero da eternidade. Você tem certeza de que é salvo? Amém. Então fortaleça esta certeza. Você não tem certeza ainda de que é salvo? Busque adquirir esta certeza. Procure, isso vai ser tão bom para você. Leia as promessas de Deus que garantem isso. E você experimentará uma alegria muito maior.
aqui. Verdade. Amém. Vamos orar? Nosso Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos tem dado o privilégio de conhecê-lo, de saber que Jesus é o nosso Salvador e a alegria de podermos desfrutar de certeza de salvação. Ó Deus, que o Senhor ajude aqueles que, já tendo sido redimidos, carecem desta certeza, porque por algum motivo a perderam, a viram enfraquecer pelos seus pecados. Que o Senhor os fortaleça, que eles se vejam renovados, restaurados. Alguns que se afastaram dos teus caminhos, da tua casa, se esqueceram do Senhor. Ó Deus, que teu Espírito, que não retira a tua bondade sobre eles, possa operar, possa restaurá-los ao arrependimento, que retornem à tua casa, que retornem à alegria da salvação, e que assim, Pai, o Senhor nos mantenha preservados, os sustente dia após dia, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Por isso agradecemos. Amém.